quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Líderes Servos e temos falado sobre o diaconato. No vídeo anterior falamos das qualificações bíblicas do diácono e hoje vamos falar do que a Constituição da Igreja Presbiteriana diz sobre o diaconato, bem como as questões mais abrangentes da figura, da função de um diácono. Fique conosco. Nós já vimos o que a Bíblia aponta sobre o papel do diácono, as qualificações, as características bíblicas do diaconato. E agora nós falamos sobre a abrangência do trabalho do diácono. Qual seria então o papel do diácono? O que a igreja espera de um bom diácono? O diácono, ele é uma espécie de administrador e organizador, aquele que organiza todas as coisas, principalmente no que pensamos em culto. Ele é que organiza, que faz com que o culto aconteça na mais perfeita paz, que a palavra seja ministrada, que as orações, o louvor, a adoração a Deus seja ministrada num local de tranquilidade, de paz, para culto a Deus. Então, esse é o papel do diácono com relação a culto. Isso envolve várias questões. Você vê o diácono entregando boletins, porque as informações dos boletins são importantes para você. Quem prepara a ceia, a Santa Ceia, antes do culto, são os diáconos. Eles têm essa missão de preparar toda a ceia para que no momento do culto nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Distribuir os irmãos e os visitantes na chegada. Quando o culto já começa, o diácono está ali organizando a entrada das pessoas. Se tem uma oração acontecendo, não pode entrar, uma leitura da palavra não pode entrar para não atrapalhar. Então é a função do diácono distribuir as pessoas ali direitinho e acomodá-las nos seus devidos lugares da melhor maneira possível. Então tudo que o diácono faz é para o bom andamento do culto. O cuidado com os necessitados é uma outra área importantíssima. Aliás, essa é uma das principais áreas do diaconato. Cabe ao diácono servir, cuidar bem dos necessitados. Então, um cuidado muito especial com órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com os enfermos, visitando, descobrindo se eles estão passando por uma necessidade e levando assim para a igreja, para que a igreja possa ajudar os irmãos carentes e necessitados. Da mesma maneira, trabalhos de ação social, sempre é bom o envolvimento da junta diaconal, porque a junta diaconal tem uma visão de como operar de maneira correta, saudável, no auxílio às pessoas que mais necessitam. Então, grandes eventos de ação social, o envolvimento da junta diaconal é importante. Também na segurança, no cuidado com as programações da igreja. Nós temos muitas crianças e o auxílio da junta diaconal é muito importante para zelar por toda a igreja, por tudo que está acontecendo diante das programações da igreja. Vejamos agora o que diz a Constituição da Igreja Presbiteriana com relação à junta diaconal. Artigo 53 da nossa Constituição diz assim: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão do conselho, dedicar-se especialmente, letra A, à arrecadação de ofertas para fins piedosos, letra B, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, letra C, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, ao culto, letra D, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e em suas dependências. Agora, artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos, pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade de vida.
Sendo assim, você está pronto, né, de acordo com as características bíblicas, com essa visão um pouco mais abrangente da função da junta diaconal e também com as características, as prescrições da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você já está apto a indicar nomes. Eu queria só chamar a atenção para algumas questões importantes aqui antes de você indicar. 5 pontos importantes que são exigidos pelo Conselho da Igreja, ok? Primeiro, a Igreja indica nomes de acordo com as características bíblicas do oficialato. Então volte no vídeo das características bíblicas e preste atenção em cada uma delas e pense, né, nos homens que você vai indicar. Segundo, o Conselho avalia cada nome. Em caso de pré-aprovação, cada nome é contactado e tem um período para orar, autoavaliar ou se autoavaliar e ver se tem o apoio da família. Sem o apoio da esposa, da família, fica difícil do diácono exercer a sua missão. Terceiro, é marcada uma entrevista com os possíveis candidatos, lembrando que os presbíteros participam disso, eles vão verificar, né, e investigar se aqueles homens têm condições de concorrer ao diaconato. Quarto, após essa conversa, em caso de aprovação do conselho, a igreja toma conhecimento dos nomes que vão concorrer aos cargos para ficar em oração e aguardar o tempo certo da eleição. E o quinto ponto, é exigido dos candidatos que sejam assíduos na escola dominical e culto, ok? Serem dizimistas fiéis, que tenham um bom testemunho, que sejam modelos para suas respectivas famílias, que defendam a importância do batismo infantil e se esforcem no conhecimento bíblico. Todas essas questões são avaliadas pelo conselho. Sem a aprovação do conselho, os diáconos, os homens não podem concorrer à eleição de diácono. Eu espero que você tenha a sabedoria de Deus e busque ao Senhor para escolher os melhores diáconos. Nos próximos vídeos vamos falar agora da função dos presbíteros. Mesmo que nesse ano não tenhamos eleição de presbítero, nós vamos falar também sobre os líderes servos, os presbíteros. Deus assim te abençoe.